Boa noite a todos novamente. Quero dar alguns avisos importantes para casa, como a campanha do quilo que é realizado, todo esse momento, né, de isolamento, de pandemia, mas a assistência aos necessitados continua. Então, nós pedimos a colaboração de todos para a doação de alimentos não perecíveis, de produtos de higiene, de limpeza, né, ou valores também. Essa arrecadação é até o dia 19 agora de janeiro, tá certo? Então, qualquer dúvida, procurar Vinícius, Michele ou Rildo, que estão à frente desse trabalho da campanha do quilo. Bem, vou fazer uma pequena leitura aqui, uma breve leitura, Presença dos Necessitados, e do livro Presença de Jesus, Caminhos da Sabedoria. Formam legião. Em grande leva, pervargam as grandes metrópoles ou as ruelas singelas das pequenas aldeias. São os infelizes, os inconsolados, os entristecidos, os amargurados, os que carregam coroas de espinhos invisíveis. São também os rebeldes e endurecidos, os que odeiam e os ingratos. Carregam cruzes e muitas vezes tormentas na alma de difícil descrição. Mais que o bem material entregue, muitas vezes necessitam do teu aconchego e de tua atenção. Precisam que alguém escute seus martírios ou se apercebam do ruído provocado pelos frequentes gemidos. Dá de ti o que possas em dosagem de amor. Escuta-os. Oferta o pão aos necessitados, famintos, mas escuta-os. Apazigua a sua sede, mais dada a tua amizade e do teu sorriso. Ele disso carece. Então, muita paz. Vamos fazer a nossa prece inicial. Fechamos nossos olhos em agradecimento e louvor a Deus, levando nosso coração e nossos pensamentos, pedindo a misericórdia, Senhor, para todos os necessitados, a todos os nossos enfermos, ou do corpo ou da alma. Que teu amor abrace a todos nós, a cada eles que está ao nosso lado. Te agradecemos pela oportunidade do estudo, pela presença do nosso querido irmão Cristiano Vieira na noite de hoje. Que possamos, Senhor, estar unidos em pensamentos de amor e de... Bem, vamos passar a palavra. O tema da noite é a verdadeira caridade para o facilitador da noite, que é o nosso irmão Cristiano Vieira. Ele terá 45 minutos, poderão também já deixar aqui no chat. Cristiano. Ok, muito boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja com todos, hoje e sempre. E que possamos, gente, fazer um trabalho de muita reflexão, porque esse é um tema que certamente nos envolve sempre, dentro de todos os trabalhos que a gente faz, não só do estudo teórico, mas da nossa prática diária, dentro e fora do centro espírita. E é importante que a gente desenvolva uma reflexão mais profunda a respeito desse tema, para que a gente possa ser cada vez mais tocado por tudo que envolve essa temática e a gente possa, de fato, usar todo esse conhecimento na prática mesmo, né? Eu vou pedir a vocês que, sempre que tiverem algum tipo de comentário e se quiserem fazer durante o trabalho, não tem nenhum problema, tá? Ou vocês comentam aqui no chat, que eu vou deixar aqui ao meu lado para poder ver, ou vocês também podem dizer aqui que querem falar, que a gente abre o microfone sem problema, tá, Joé? Eu não tenho nenhuma questão a respeito de ter que terminar o trabalho para poder fazer algum tipo de intervenção. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá, Joé? Bom, começando o nosso trabalho,
a respeito da verdadeira caridade, e aí tem uma característica muito específica já no próprio nome, porque o termo verdadeira caridade. Claro que a gente vai trabalhar com ideias que estão no Evangelho, que estão também no Livro dos Espíritos, para nos embasar nesse sentido, mas um dos pontos mais interessantes é que a gente possa entender inicialmente o que é que significa caridade para cada um de nós. Porque acredite, por mais que pareça simples inicialmente a gente dizer que sabe o que é caridade, em alguns momentos, em algumas situações, pode ser que a gente confunda o conceito de caridade na nossa prática, realmente. Tá? Então, vejam, se vocês quiserem escrever alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Mas, inicialmente, quando a gente fala de caridade, a primeira coisa que vem à nossa mente é fazer o bem. Essa é a primeira ideia que a gente pode levar sobre caridade. Tá? Mas não só isso. Porque fazer o bem pode nos levar a diversos caminhos. Tá? Existem várias maneiras de fazer o bem, e uma delas, por exemplo, é a forma desinteressada de fazer o bem. Tá? Mas existe também o bem que é feito com algum tipo de intenção de retorno. Existem esses dois lados que a gente precisa avaliar. Tá? Por exemplo, agora há pouco a gente teve as nossas eleições municipais. Ainda é muito comum, dentro desse contexto político, tá? Eu não vou falar de política, tá, gente? Só da prática em si. É muito comum a gente perceber que muitos daqueles que concorrem a cargos públicos ajudam pessoas nesse período, mas pedem sempre algo em troca. Não é verdade? Isso é uma coisa que a gente não vê só, não viu só nessas últimas eleições. Isso são décadas que as coisas acontecem da mesma maneira. E vejam, a gente não pode dizer que aquelas pessoas não ajudaram, não fizeram o bem para alguém. Porém, elas têm um retorno que elas querem a partir dali. Não é verdade? Isso faz parte de um contexto que é comum no nosso dia a dia. Agora estamos ainda passando por um processo muito desafiador, que é a Covid-19, né? Que ainda temos aí um tempo para trabalhar do ponto de vista de saúde pública, e que a gente também percebe que existem muitas pessoas que ajudam no combate à Covid-19. E aí, tanto pessoas físicas como empresas. Tá? E muitas dessas empresas, quando fazem um trabalho de doações para ajuda ao combate à doença, por exemplo, neste caso, elas pedem que os seus nomes sejam divulgados em determinados canais, para que as pessoas saibam. Elas deixaram de fazer o bem? Não. Elas estão ajudando. No entanto, elas têm um retorno a partir dali. Não é verdade? Se vocês visitarem um site chamado filantropia.org, vocês vão verificar lá que hoje, a preço de hoje, nós temos mais de 6 bilhões e meio de reais doados para ajudar no combate à Covid-19 por empresas de maneira geral. E todas elas estão listadas com seus nomes lá dentro do site, dizendo inclusive o quanto cada uma doou, o valor específico. Tá? Então, veja, a gente precisa compreender que existe o bem que exige de alguma maneira um certo retorno, e existe o bem que é feito de maneira desinteressada. E aí a gente vai trabalhar com ideias diferentes, com ideias filantrópicas, de um lado, e com ideias de caridade, como a gente entende, do outro. Por que eu digo como a gente entende? Porque talvez, e aí eu vou falar sobre um estudo científico específico a respeito de caridade,
que nos mostra que talvez o nosso entendimento de caridade não seja realmente o mais correto, como a gente percebe hoje em dia. Tá? Do ponto de vista da ciência, e se conectando com o que a gente percebe de caridade, procurou-se entender como é que isso se processa no nosso íntimo. Tá? Então, a primeira coisa que a ciência começou a buscar foi entender que o bem feito, através de um retorno esperado, não tem a ver com caridade. Primeiro ponto. Tá? Ah, mas as pessoas, então, não devem fazer esse bem? Não, não é isso. Elas podem e devem, inclusive, se assim elas se sentirem à vontade para fazer. Tá? Só não podemos confundir isso com caridade. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, bem interessante, para que a gente compreenda como é importante a gente compreender essas duas ideias. No início dos anos 2000, eu fazia faculdade na Universidade Federal, e lá eu encontrei um cartaz onde um grupo de pessoas, de alunos, principalmente da área de saúde, se juntaram para visitas a hospitais e fazer um trabalho de voluntariado como palhaços, se vestiam de palhaços, tá? Cada um, na verdade, usava um nome fictício, que era um sentimento. Então, você tinha caridade, você tinha amor, você tinha solidariedade. Cada um usava um nome, não usava o próprio nome, usava um nome fictício, que era o nome do personagem que cada um incorporava. Esse grupo, ele se dirigia a hospitais públicos, tá? E, principalmente, o Hospital da Restauração e o Hospital Barão de Lucena. Tá? E, em outros momentos, também o Getúlio Vargas, mas sempre atuando na pediatria, sempre com as crianças. Tá? E eram autorizados a entrar na ala da pediatria para fazer um trabalho de ajuda a cada 15 dias, para ajudar na condição mental das pessoas, não só das crianças, que muitas vezes não entendiam nem por que estavam ali, nem compreendiam por que estavam ali, mas principalmente dos pais daquelas crianças. Tá? Aí vocês podem pensar assim, mas isso que você está falando parece muito com o trabalho feito pelos Doutores da Alegria, que é um grupo de palhaços, né, que se vestem como palhaços para fazer trabalhos, muitas vezes, em hospitais. Sabe qual é a grande diferença? E aí, sem nenhum tipo de julgamento específico para nenhum dos dois grupos, não é esse o ponto, não é esse o objetivo, mas para que a gente entenda a diferença. Esse grupo inicial que eu falei de alunos da universidade era um grupo que ia com sua própria vontade de fazer o bem, sem nenhum tipo de expectativa de retorno, para nada. E aí, os Doutores da Alegria têm uma diferença nesse sentido. Tá? É que os Doutores da Alegria são patrocinados. Eu não sei se a maioria de vocês sabe, mas se você entrar na página dos Doutores da Alegria, eles são uma organização sem fins lucrativos. Tem vários parceiros lá que ajudam a manter o trabalho, porque eles são atores, eles são profissionais da área de artes cênicas e usam esse trabalho para trabalhar essa ideia de ajuda ao próximo. Então, o que os Doutores da Alegria fazem é um trabalho filantrópico. E o que esse grupo de alunos da universidade fazia era um trabalho de caridade. Nenhum deles buscava um retorno específico a respeito daquilo que fazia. Apenas faziam trabalho porque queriam ver a alegria daquelas crianças ou daqueles pais. Porque depois de um tempo eles entenderam que os pais eram os mais necessitados até do que as próprias crianças. Né? Só para que a gente compreenda. E aí a gente vai encontrar vários exemplos assim, onde, por um lado, existem empresas que fazem doações para que tenham uma
uma redução no imposto de renda, por exemplo. Tá? Né? E isso é um retorno. Uma pessoa faz um trabalho e pede que se coloque uma faixa com o nome dela naquele trabalho. É um retorno pessoal. E uma coisa que eu acho que é interessante, existem também até doações de pessoas físicas que são feitas, e aí algumas pessoas fotografam aquilo que estão fazendo para postar em suas redes sociais. A ideia é interessante quando a intenção é mostrar um exemplo para que outras pessoas também façam. Mas, se a intenção pessoal daquela pessoa é mostrar a alguém que ela está fazendo bem, não estamos fazendo caridade. O que é que o Cristo nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo? Não deixai que a vossa mão direita saiba o que faz a vossa mão esquerda. Não é assim que está lá escrito no Evangelho? Então, por que eu vou fazer uma doação, por exemplo, de cestas básicas para uma entidade e tenho que fotografar tudo para postar nas minhas redes sociais? Se esse for um objetivo de dar um exemplo a alguém, ok, muito bacana. As entidades, por exemplo, tem muitas entidades que fazem isso para mostrar, olha, nos ajudem a manter esse trabalho. A ideia é fazer com que aquele exemplo se propague. Ok, muito bacana. Mas se for uma doação simplesmente para vaidade pessoal, para eu mostrar que eu estou fazendo algo, isso deixa de ser caridade para ser uma promoção pessoal. Isso é importante que a gente entenda, porque pessoalmente isso pode acontecer com cada um de nós. E eu já vi várias vezes isso acontecer. É errado ela fazer o bem daquela forma? Não. É só um entendimento de que a prática da caridade é diferente daquilo. Tá? A Cleide falou aqui sobre a caridade que o Ayrton Senna fazia. Perfeito. O Ayrton Senna, quando desencarnou, a maioria dos programas sociais que ele já fazia e ajudava veio à tona a partir dali. Ele não mostrava isso antes. Aí está a grande diferença da intenção que ele tinha. Tá? E hoje a organização que leva o nome do Ayrton Senna, ela, claro, se tornou uma associação que tem vários apoiadores. Mas a ideia do Ayrton Senna, naquele momento, era uma ideia de caridade cristã mesmo. Porque a ideia da caridade, ela tem um vínculo muito forte com o ideal cristão. Enquanto que a filantropia, ela foi criada, até o termo, né, amor à humanidade, filantropia, ele foi desenvolvido para desvincular um pouco a ideia da caridade dentro do meio religioso com aquilo que era feito fora do meio religioso. Tá? Então, existia essa ideia. Por isso que muitas empresas entram no processo filantrópico e não tem nada a ver com religiosidade. Tá? Importante a gente ter esse conceito bem definido para que a gente possa entender como é que o estudo científico caminhou nesse sentido. Então, para a ciência, e aí eu vou citar um estudo científico específico de um neurocientista brasileiro, tá? Chamado Jorge Moll Neto. E aí, se alguém quiser o estudo, eu tenho ele em inglês, só tem ele em inglês, infelizmente, mas eu posso passar se alguém quiser ler depois. Tá? O Jorge Moll, ele é um neurocientista brasileiro super renomado no mundo e que ele gosta de estudar o comportamento humano, principalmente ligado ao comportamento social. Então, ele queria estudar a caridade. E aí ele partiu de 3 pilares para estudar a caridade. Primeiro, fazer o bem. Segundo, de forma desinteressada. Terceiro, e aí é um ponto que a gente precisa compreender que tem uma relação realmente forte com a caridade, que tem algum tipo de sacrifício. E sacrifício aqui, gente, a gente precisa entender de forma ampla, que é a ideia de eu abrir mão de algo pelo outro, de eu poder, de alguma maneira,
trazer para o outro algo e para nossa mente pode parecer um sacrifício, por exemplo, doar o meu tempo para alguém, tá? Ou mesmo tirar alguma quantia do meu bolso para ajudar alguém. Pode ser que em algum momento isso traga uma ideia de sacrifício, de eu abro mão de algo por alguém, tá? E o estudo científico partiu para esses 3 pilares, tá? O primeiro deles, primeiro momento da pesquisa científica, o George Moll, ele fez a seguinte ação. Reuniu um grupo de pessoas para essa pesquisa, e cada uma dessas pessoas recebeu o equivalente a R$500. A R$500. Apenas receberam R$500. Imaginem hoje como se fosse o auxílio emergencial que o governo federal deu para as pessoas. Elas simplesmente receberam aquele dinheiro, não foi assim? Ok, a situação fez com que o governo tivesse que fazer dessa maneira, mas elas simplesmente receberam esse dinheiro. E disseram para essas pessoas o seguinte: vocês só precisam responder sim ou não a algumas perguntas que a gente vai fazer, tá? E aí, o que é que as pessoas que estavam sendo estudadas, sentiram? Elas sentiram um prazer muito grande. Porque imagine você receber um dinheiro que você não está esperando. Tá? Esse valor, para elas, foi um valor que representou um prazer. Eu não precisei tirar nada de nada, recebi esse dinheiro, está tudo ótimo. E aí ele partiu para um segundo momento da pesquisa. Ele disse: é o seguinte, vocês vão receber esse dinheiro. Agora, eu vou apresentar para vocês algumas entidades, tá, que ajudam as pessoas ou que defendem direitos, e vocês vão dizer sim ou não se vocês ajudariam essas entidades com esse dinheiro que vocês não tiraram do bolso de vocês. Tá? Eles chamaram de doação não custosa, né? Porque não tem custo nenhum para mim. Tá? Recebi o dinheiro, R$500, e agora eu vou mostrar para vocês algumas entidades, por exemplo, entidades de defesa dos animais, entidade de defesa das pessoas que moram nas ruas, a entidade de defesa das pessoas que querem portar armas. Eram entidades de todos os tipos, tá? Então, as pessoas tinham que dizer, sim, eu vou doar, não, eu não vou doar. Se elas doassem, não teria nenhum problema, está tirando daquele dinheiro que elas tinham recebido da pesquisa. E se não quisessem doar, elas simplesmente ficariam com o dinheiro, sem nenhum problema. Tá? Então, várias entidades foram mostradas. Quando as pessoas se interessavam em doar alguma coisa para alguma entidade, elas sentiam um prazer muito grande e uma sensação de afiliação. É como se elas tivessem, de alguma maneira, abraçado uma causa que para elas era importante. E quando negavam, por exemplo, uma pessoa que não concorda com a ideia de termos armas em casa, mas tem lá uma entidade que defende o direito das pessoas terem suas próprias armas. Então alguém diz assim, não, eu não concordo com essa entidade, então eu não vou doar. O que acontecia? Elas sentiam também um certo prazer em não doar, mas sentiam um sentimento de aversão. Eu não quero estar perto de pessoas ou entidades assim. A aversão àquelas entidades. Então, elas sentiam prazer em ambas as situações, mas quando elas doavam, elas tinham um sentimento de afiliação, né, de que eu faço parte desse processo, ou de aversão, eu não quero fazer parte desse processo. Tá? Esse foi um segundo momento da pesquisa. Num terceiro momento, o George Moll disse, ok, a partir de agora,
esse dinheiro que vocês têm não faz mais parte da pesquisa. Vocês vão continuar fazendo doações para essas entidades, ou não vão doar para essas entidades, ou vão doar ou não vão doar, vocês vão escolher. Mas o dinheiro agora sai do bolso de vocês. Ou seja, antes não exigia um sacrifício, agora vai exigir. Tá? Só que é o seguinte, quando você doar, você vai dizer quanto você vai doar do seu bolso, e quando você não doar, você também vai sair um dinheiro do seu bolso, que é uma espécie de multa, porque você se negou a fazer. De uma forma ou de outra, vai sair algum tipo de recurso do seu bolso, algum tipo de sacrifício, tá? E aí, o que é que acontecia no cérebro das pessoas nesse momento? A resposta é: elas sentiam uma sensação de sofrimento. De alguma maneira, aquele sacrifício, veja, eu estou fazendo bem a alguém, doando ou não doando, a minha ideia é fazer o bem. Tá? Eu não tenho uma perspectiva de retorno daquelas entidades. Ok. Segundo pilar. O terceiro era sacrifício, que era a doação, agora saindo do próprio bolso. E elas tinham uma sensação de sofrimento. E o que acontece, gente? Eu acredito que vocês já possam ter passado por situações como essas que eu vou falar para vocês. Imaginem que vocês estão dentro de um ônibus e entra uma pessoa pedindo ajuda. Tá? Em algum momento, há uma sensação para algumas pessoas de constrangimento em ver uma pessoa pedindo ajuda e a pessoa que está ali vendo aquilo, em algum momento pode se sentir constrangida a doar alguma coisa. Nem sempre é assim, mas pode acontecer. Isso já aconteceu comigo. Por isso que eu estou colocando para vocês. Existe uma banda de Brasília chamada Mascavo. E tem uma música deles, Cláudia gosta muito de música, depois ela pode procurar. O nome da música se chama Procurando. E a ideia da música é a busca por se tornar uma pessoa melhor. Em um trecho da música, o autor diz assim: sorriso que se fez de graça, esmola compra a falta de atenção. Eu achei esse trecho muito tocante para mim, porque de alguma maneira isso se conectava àquilo que eu já tinha vivido. Sabe quando você passa por alguém e parece que você não quer ver, parece que aquela situação é constrangedora, então parece que eu estou doando para não ter que dar atenção e passar por aquela situação, porque ela me constrange. É interessante que a gente avalie isso, porque isso pode acontecer conosco em diversas situações. E, de alguma maneira, aquele constrangimento é uma espécie de sacrifício. A doação que eu estou fazendo não é porque eu me conectei à pessoa muitas vezes. E sim porque talvez a atenção ou a falta de atenção me faça doar. É importante que a gente faça essa reflexão interior para a gente entender que aquilo que a gente poderia imaginar que seria fazer caridade naquele momento, na verdade, internamente representa um sofrimento para cada um de nós. E aí, por que a ciência trabalhou com a ideia de caridade e de verdadeira caridade também? Porque num outro momento, o Jorge Moll disse o seguinte: ok, vocês vão fazer a mesma prática. Vocês vão tirar do bolso de vocês, vão doar alguma coisa, ou não vão doar e vão pagar uma multa porque não doaram. Só que as entidades agora vão fazer um vídeo sobre aquilo que elas fazem, não mais apenas o nome da entidade. Entende que antes era dizer assim para você:
Olha, aqui tem uma entidade de defesa dos animais abandonados nas ruas. Você só sabia o nome. Agora, essa entidade vai fazer um vídeo mostrando o que ela faz. Se vocês já perceberam, o vídeo, assim como TV, cinema, qualquer coisa visual, ela é muito forte para o ser humano. Às vezes você pode assistir um programa de TV e lá no programa de TV alguém está sendo ajudado e você se emociona com aquilo. É exatamente isso que o George Moll queria testar. Então ele trouxe a ideia de que as entidades fariam um vídeo e nessa hora as pessoas assistiriam esse vídeo e só aí iriam tirar para doar, tirar do próprio bolso o dinheiro para doar, ou iriam se negar a doar, iriam para pagar uma multa do próprio bolso também. E aí, o que aconteceu? Quando as entidades fizeram o vídeo para que fosse mostrado àquelas pessoas do estudo, a maior parte das pessoas fez uma doação de livre e espontânea vontade, tá? Fazer o bem, sem esperar nenhum retorno em troca. Só que havia uma grande diferença em relação ao momento anterior. Era que uma área do cérebro era ativada que não era ativada antes. Era uma área bem sofisticada do nosso cérebro, bem mais recente do nosso processo evolutivo, que é o córtex pré-frontal. Essa não é um trabalho de neuroanatomia, tá, gente? Eu só citei o termo porque está lá no estudo. Mas essa área do córtex é uma área cerebral que tem muita relação com o nosso comportamento social. E essa mesma área era ativada nas pessoas porque elas se conectavam com as entidades. Elas entravam num processo de conexão profunda com aquilo que elas estavam vendo das entidades. E essa mesma área cerebral, acreditem, também é ativada quando monges budistas estão em processo de meditação profunda e de freiras carmelitas em processo de oração profunda, que também foram estudadas em determinado momento. Essa mesma área cerebral é ativada. Percebam que naquele momento das meditações, das orações, elas estão se conectando com o mais profundo do ser, com o que há de mais elevado no ser humano, com uma conexão de algo maior do que o ser humano, que a gente poderia chamar de Deus, ou qualquer outro nome que alguém queira dar. Essa mesma conexão lá era a mesma conexão que o estudo verificou aqui, quando as pessoas viam os vídeos das entidades. O que demonstra que, na verdade, o que a gente possa entender como caridade em algum momento não seja bem caridade. E a verdadeira caridade exige essa conexão relativa à misericórdia e compaixão, que eram as áreas do cérebro que eram ativadas. Era só nos momentos que eles viram esses vídeos, que elas se conectavam com a ideia de misericórdia e de compaixão. Diferente do que acontecia quando se dizia apenas o nome da entidade. Porque imagine alguém ligar para você e dizer assim: Cleide, eu sou da creche fulano de tal, estou precisando da sua ajuda para isso, isso e aquilo. É diferente de eu mostrar para a Cleide o que a creche faz. A conexão que se faz é diferente na nossa cabeça. O problema não é com Cleide. O problema é como é que a gente o que é que a gente precisa ter para se conectar com isso. A gente precisa se conectar com as pessoas, com as ideias por trás do trabalho. Por isso que muitas vezes alguém que entra dentro de um ônibus e diz que precisa de uma ajuda, possa não tocar profundamente a gente, porque a gente não se conectou àquela pessoa. Mas, de repente, quando ela conta uma história que te emociona, independente de você saber se aquela história é verdadeira ou não, você sente a vontade de ajudar. Você não sabe explicar, às vezes, por quê. Porque, naquele momento,
você se conectou com uma área do seu cérebro relativa à compaixão e à misericórdia. E, nesse momento, as nossas decisões passam por cima de qualquer outra decisão que a gente tenha anteriormente. Se a gente é uma pessoa que diz assim, eu não gosto de dar dinheiro para ninguém, porque eu não acho que isso é o certo. Eu gosto de doar alimentos, eu gosto de fazer qualquer outra coisa. Mas, de repente, dentro de um ônibus, alguém precisando de ajuda, você sente a vontade de doar um dinheiro. Aquela decisão ultrapassa algo que talvez esteja dentro da sua convicção pessoal. Porque a compaixão e a misericórdia ultrapassaram aquela barreira que, para a ciência, é o que se chama de verdadeira caridade. Caridade desinteressada, caridade que faz bem ao outro, mas caridade que se conecta com o outro com compaixão e misericórdia. E digam para mim, não era exatamente isso que o Cristo fazia? Ele se conectava com aqueles que eram os renegados, muitas vezes. Aqueles que ninguém queria. Aqueles que estavam na pior das situações. Sem julgá-los, como a gente já trabalhou julgamento em outros momentos, porque ele não sentia necessidade alguma de julgá-los, mas simplesmente com a ideia de uma missão e de um exemplo que precisaria ser transmitido para outras pessoas, para seus apóstolos e para todos aqueles que vissem aquilo que ele queria trazer. Existe exemplo maior de caridade do que você dar a sua própria vida em nome de uma missão? Olhar as pessoas e dizer, eu podia ter voltado atrás, mas não, eu vou em frente, porque eu acredito que essa mensagem é maior do que a minha própria vida terrena. O amor que eu tenho pelo outro é maior do que a minha vida física aqui. Imaginem pessoas como, por exemplo, aquele acidente na Boate Kiss, há muitos anos atrás, que várias pessoas morreram, infelizmente, por conta do incêndio. Quantos bombeiros entraram, não só bombeiros, mas pessoas anônimas que entravam lá para tentar tirar pessoas lá de dentro. Algumas delas, inclusive, tiraram várias pessoas e acabaram desencarnando depois ali, porque não conseguiram passar por aquele processo. O que é que levava aquelas pessoas a ir até lá dentro? Veja, fazer o bem, sem retorno, como anônimos, com sacrifício. Eu abri a mão, inclusive abriram mão das próprias vidas. O Cristo, quando estava na cruz, ele coloca dentro de toda a sua humanidade a ideia de Pai, por que me abandonaste? Mas dentro de um contexto e que ele entendia e demonstrava o seu lado mais humano, que também se conectava com todos que estavam ali, ele também se mostrou vulnerável, como qualquer um de nós pode se mostrar vulnerável. E a ideia da caridade é justamente essa. Pode ser que em algum momento eu veja alguém vulnerável, mas talvez em outro momento o vulnerável seja eu. E a gente precisa compreender que essa é uma via de mão dupla, não é? Por isso, entender a ideia do desinteresse como um dos primeiros pontos, mas a ideia da misericórdia e da compaixão como um ponto crucial para entender a verdadeira caridade. Quando chegamos no Evangelho, no capítulo 13, que é justamente o que fala, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, o Cristo nos diz, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. E a recompensa não é aqui a ideia de um tesouro material, e sim de uma transformação pessoal. Daquilo que nos leva a ser pessoas melhores, mais próximas da mensagem do Cristo. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Viram a ideia do desinteresse? De não fazer porque eu espero um retorno? Tá?
Mais na frente, nos comentários, a gente vai ter alguns pontos importantes. Não saber a mão esquerda, o que dá a mão direita, é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, aquela de coração, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, ou seja, a máscara de que eu estou fazendo aquilo de forma desinteressada. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. E continuando ainda, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é também caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta, salvaguardando-lhe a dignidade do homem. O que significa dizer isso? É que muitas vezes aquela pessoa que está recebendo uma ajuda, ela pode se sentir menor, pode se sentir pequena diante daquela situação. E a grande ideia aqui da caridade moral é escolher a forma como eu vou fazer aquele ato para que aquela pessoa não se sinta menor do que ninguém. Esse é o ponto mais importante. E essa delicadeza que nós precisamos ter, ela é importantíssimo dentro da verdadeira caridade. Ainda nos mesmos comentários temos que a verdadeira caridade, ao contrário, ela é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as simples aparências capazes de melindrar, já que todo atrito moral aumenta o sofrimento daquele que está em necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade na presença daquele que ajuda, ao passo que a caridade orgulhosa vai esmagar aquela pessoa. Então, quando buscarmos os nossos atos de caridade, entendamos também que é preciso saber como agir para fazer com que aquela pessoa esteja no nosso nível. Que a gente não coloque de maneira a que ela se sinta pequena diante do ato. Eu lembro que alguns anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil financeiramente. E dentro desse processo, eu tinha uma tia que disse assim: olha, eu tenho algumas aulas particulares para você fazer se você quiser. Eu sei que você é uma pessoa que estuda bastante, então, se você quiser, eu estou precisando da sua ajuda porque eu não estou entendendo certos assuntos. E ela me chamou para dar essas aulas. Quando eu fui até lá, eu via que em muitos momentos nem tinha muita coisa a explicar para ela. E ela só me chamava porque ela queria ajudar. Mas, no entanto, ela em nenhum momento dizia: olha, eu estou lhe chamando porque eu sei que você está precisando de uma ajuda financeira. Não. Ela dizia: olha, eu tenho aqui algumas aulas, algumas coisas que eu não estou entendendo. Veja, ela me colocava numa posição em que eu não me sentia alguém menor nem humilhado. Entende a ideia por trás disso? É fazer com que o outro não se sinta pequeno, não se sinta devedor, que ele também, assim como a gente, pode estar vulnerável em algum momento e depois pode ser a gente que esteja naquela mesma situação, que todo mundo passa por dificuldades e todo mundo está junto nessa mesma aldeia global, não é? E eu acho que é bem bacana a gente falar sobre isso, porque lá no Livro dos Espíritos a gente tem uma pergunta bem específica sobre a verdadeira caridade. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta que eu vou fazer para a gente finalizar esse primeiro momento, diz o seguinte: Kardec pergunta o seguinte, espiritualidade:
Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? O verdadeiro sentido. Olha só como ele pergunta. Tal como entendia Jesus. Não é como a gente entende, é como entendia Jesus. E a resposta é benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade ela é muito mais ampla, ela nos conduz a essa ideia de compaixão, de misericórdia para com o outro e nos eleva a uma posição não de superioridade, mas de transformação enquanto seres em evolução. Esse é o nosso papel. Não é olhar para o outro dizendo, eu estou lhe ajudando aqui e eu estou aqui galgando o meu terreno no céu. Muito distante disso. Eu estou fazendo o que eu sinto do meu coração como um ser que precisa evoluir e isso vai me ajudar de alguma forma. Então, seja num trabalho dentro do centro espírita, como a campanha do Quilo, seja um trabalho de um voluntário numa entidade que não tem nada a ver com religião, todos podemos fazer a verdadeira caridade, independente da nossa crença espiritual. Esse talvez seja o maior legado que o Cristo tenha nos trazido, porque ele trouxe, de fato, na prática, o que era isso e esse exemplo para todos nós. Muita paz a todos. Aninha, abre o seu microfone. Então, fala. Maravilha, Cristiano, eu estou aqui realmente encantada, porque é um tema, né, que a gente já ouviu várias palestras sobre essa temática, né, da caridade, mas você trouxe um olhar tão diferente, né, esse seu estudo, essa pesquisa, essa visão científica, né, que Jorge Moll, brasileiro, vamos agradecer, só, né? E que casou realmente fez a gente assim ter um olhar para certas situações que você colocou como exemplo aí, né, importantes demais. Assim, eu fiz realmente determinadas retrospectivas aqui em momentos que eu estive nessas situações, né, de doar algo, né, de fazer essa caridade. Mas temos aqui alguns comentários aqui no chat, né? Vamos lá. Vamos lá, né? São os comentários. Hildo colocou aqui: a intenção é que realmente sinaliza a verdadeira caridade, ele acredita nisso, né? E eu até coloquei também aqui: é necessário gerar primeiro essa empatia, né? Como você diz. Essa sintonia. Isso. Né? Vou juntar as duas coisas aqui. Hilda, eu vou passar se você puder depois passar para mim seu e-mail, para que eu possa lhe passar o estudo. Ele é um estudo longo, mas se você puder com calma, devagarzinho você consegue entender, tá já? A intenção, né, como ele falou, é um dos primeiros pontos que a gente precisa considerar, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, lá a distinção entre filantropia e caridade, uma das primeiras coisas é entender que a intenção de um e de outro são diferentes. Né? No final das contas, fazer o bem é a ideia, mas a forma como você busca esse caminho é diferente. Né? E gerar empatia, olha só, é essa ideia, como eu falei, Aninha, da gente gerar essa conexão com os outros, com aquilo que a gente, de alguma maneira, se propõe a mergulhar. Porque, de alguma maneira, é isso, a gente precisa se abrir para mergulhar nesses processos, de ver as coisas como elas acontecem e olhar com esse lado mais empático de entender e ter compaixão pelo outro. Veja, você me deu uma oportunidade de falar sobre um ponto bem interessante, que é essa ideia desse momento que a gente vive da Covid-19, que hoje a gente percebe que muitos dos problemas que a gente tem vivenciado, do aumento de novos casos, tem muito a ver com a maneira como as pessoas encaram a pandemia nesse momento. Olhar para a pandemia, entendendo que eu posso ser um vetor, que posso prejudicar outra pessoa, que posso levar o vírus para outra pessoa,
mesmo que eu não tenha sintoma nenhum, é um primeiro momento de empatia, de misericórdia, de compaixão com o outro, de compreender que o meu ato tem reflexo no outro, né? Se eu olho só para mim, vendo assim, eu vou para uma festa porque eu preciso me divertir e eu estou olhando para mim, eu estou olhando para os meus desejos, eu estou olhando para as minhas ideias pessoais, sem considerar muitas vezes o outro. Temos esse olhar considerando o outro, colocando o outro junto de mim, me conecta a essa ideia de empatia, de compaixão, de misericórdia, sem dúvida alguma. Ok. Hildo, gostaria de perguntar com áudio. Quer Fica à vontade. abrir o áudio, Hildo? Pode abrir. Vou fechar o meu aqui para... Vai lá. Deixa eu fechar. Pronto. É porque, assim, e percebendo essa pergunta de Ana, tem um pouco a ver, né, com essa pergunta dela. Porque foi quando você deu aquele exemplo um pedinte no ônibus, que se ele, por exemplo, mostrasse, contar a sua história, ou ainda, né, estivesse mostrando alguma imagem, né, de algo que nos tocasse, aí a gente, pela compaixão, por aquilo nos tocar, a gente estaria mais propenso a ajudar. E me fez pensar essa necessidade de ser tocado para ajudar ou para ter essa percepção do outro, né, da necessidade do outro. Então, isso ainda é uma dificuldade do espírito, pelo menos como eu entendi, dele ter essa necessidade ainda, né? E, na verdade, que o ideal, acho que um espírito perfeito, ele já iria ter atenção para o irmão que tem a dificuldade e ajudá-lo da melhor forma possível, sem a necessidade de que ele lhe mostre vídeos para que aquilo lhe toque. Assim, foi o que eu cheguei a pensar, né? Levando a questão da condição espiritual, né, da pessoa, dessa necessidade. Perfeito, Hildo. Eu acho que você levantou um aspecto importante, e aí a gente vai entrar naquele processo das nossas gradações enquanto espíritos em evolução. Onde é que a gente está nesse processo? É uma forma, inclusive, da gente se avaliar, né? Em que ponto da nossa escadinha a gente está nesse momento, né? Porque em várias situações como as que a gente tem vivido, a gente poderia ser tocado muito facilmente com tudo que está acontecendo. Hoje eu estava vendo uma reportagem, um documentário falando sobre mais de 200 mil pessoas desencarnadas no Brasil por conta da Covid-19. E uma moça falava, e é interessante porque mostrou depoimentos de pessoas que perderam seus entes queridos naquele momento. E uma dessas moças, era uma moça, eu acredito que de Salvador, e ela falava da mãe, e ela dizia, minha mãe, a psicóloga estava com a minha mãe no momento do desencarne dela, a gente não pôde estar junto, e ela abriu um vídeo, fez uma videochamada, e minha mãe começou a se despedir de todos nós. E ela disse, talvez as outras pessoas não consigam entender o que é essa dor, o que é ter essa compaixão e esse sentimento, porque ainda não entenderam o que é essa dor da perda. Porque na cabeça de algumas pessoas, elas veem números e não pessoas. Enquanto a gente não enxergar pessoas nesse processo todo, talvez esse lado da compaixão e da misericórdia toque algumas pessoas, mas talvez boa parte ainda não consiga compreendê-la com efetividade. E para nós, espíritas, esse momento de reflexão aqui é importante para que a gente comece a olhar todas as situações que a gente vivencia e em que momento, de fato, a gente pode olhar com mais carinho para todas essas situações. Talvez em determinados momentos, como a história do pedinte que eu falei para você, e que eu me senti em determinados momentos constrangido, eu não tinha parado para pensar sobre esse constrangimento até que eu comecei a estudar sobre isso. Entende que essa nossa reflexão abre essa porta? É justamente aí que eu acho que é importante todos esses nossos estudos. Ô, Cristiano, essa questão do constrangimento, né, que nos bate às vezes, e você ficar assim, será que eu vou doar? Será que eu dou a esmola ou não? Ainda é aquela necessidade da gente querer julgar a dor do outro, né? Será que realmente ele está precisando? Né? Se ele falasse aí, contasse, talvez eu até, né, fizesse a doação. Então, é aquela necessidade de a gente querer primeiro investigar
julgar, pesar, medir, para depois pensar, infelizmente, e é como o Rildo disse, é a nossa condição ainda de espíritos imperfeitos nessa caminhada, que precisa realmente esse Eu acho entendimento. que é importante e a gente também compreenda que a gente está nesse estado de imperfeição. Sim, claro, Mas a nossa busca é ir reduzindo esse processo e subindo um cada vez pouquinho mais, mais. não é isso? E esse momento aqui, gente, é justamente isso. É o que é que nos toca, o que é que nos cutuca, né, Cláudia? Eu sempre falo para a Cláudia. O que é que não cutuca a gente? O que é que está ali e dizer, caramba, isso mexeu comigo e até me incomodou. É bom, nessa hora que incomoda é bom, porque a gente Exato. passa a reavaliar o que a gente tem internamente. Eu lembro de uma situação, você me falou agora sobre isso, eu lembro de uma situação recente, de um rapaz que entrou dentro do ônibus. O ônibus é um espetáculo para a gente ter uma experiência social, assim, maravilhosa, acredite. Eu sempre andei de ônibus a minha vida inteira, então, para mim, as minhas maiores experiências vieram dali. E o que acontece? Entrou um rapaz com um violino na mão, ele devia ter uns 20 e poucos anos, e ele começou a tocar algumas músicas pernambucanas com o violino. E aí caramba, ele começou a tocar várias músicas lindas, assim, né? Música de Alceu Valença e tal. E eu dizia, caramba, que coisa bonita ele está fazendo. Ele parou em determinado momento e disse, gente, meu nome é... Eu ainda lembro o nome dele, veja como isso marca, né? Stanley, o nome dele. Ele dizia assim, meu nome é Stanley, eu sou estudante da Universidade Federal de Pernambuco, eu estudo filosofia, mas eu sinto que eu fui tocado pela música e que é essa a minha grande missão aqui, de levar música, levar bons sentimentos para as pessoas. E eu quero muito mudar para o curso de música, mas eu sei que é um custo muito grande. A gente que faz universidade, quem faz, ou tem pessoas que fazem faculdade, sabe que é muito custo, né? Você passar 4, 5 anos numa universidade, não é simples, principalmente para quem tem poucos recursos. E ele dizia, eu estou aqui tocando, porque se alguém sentir no coração que pode ajudar com esse trabalho, que eu gostaria muito de continuar, eu gostaria muito que vocês pudessem doar com o que vocês quisessem. Assim, então, ele não levantou, nem colocou nenhuma questão. Né? Ele falou um pouco da história de vida dele, que ele perdeu o pai quando era criança e que não conheceu a mãe direito, então ele teve que crescer com muitas dificuldades. Então, aí você pode perguntar, Cristiano, mas você não sabe se a história dele é verdadeira. Pois é, eu não sei. Né? E como a Ana falou, de repente a gente julga muito tudo, mas naquele momento eu fui envolvido por um sentimento que só explico para vocês, quando eu comecei a meio que, poxa, eu também fui estudante como ele, e eu também tive dificuldades como ele, e o meu curso exigia ter computador num determinado momento que eu não tinha, e como é difícil, às vezes, entender que a gente precisa de ajuda, né? E ele se colocou nessa posição. Então, eu acho bacana, porque várias situações podem nos tocar e nos fazer refletir sobre, de fato, esse entendimento da compaixão e da misericórdia, como Cristo nos falou. Em alguns momentos pode ser que a gente não seja tocado? Pode. E que talvez venha um constrangimento? Pode. Mas é a partir daí que a gente tem que fazer um esforço para refletir sobre tudo aquilo. De repente, até parar para conversar um pouco com aquela pessoa, né? Sobre, sei lá, tentar parar para dizer, olha, você está precisando disso, tal, pode ser uma outra ajuda. Não sei, tem várias maneiras de a gente poder tentar ajudar, né? Até mesmo com um abraço, muitas vezes a gente pode tentar ajudar uma pessoa que está passando por uma dificuldade e que, nesse momento, a gente está sentindo essa falta, né, do abraço, de como a gente imagina que as pessoas poderiam estar sendo ajudadas com um simples toque. Né? Isso também é caridade, né? Então é importante que a gente avalie essas questões também. Pois bem, eu vou finalizar aqui com os comentários que as outras pessoas fizeram. Michele fez um aqui bem interessante. Ela colocou aqui, penso que além desses 3 pilares, fazer o bem sem esperar retorno, com sacrifício, podemos acrescentar ainda, sem distinção. Muito boa essa pesquisa que você nos trouxe, Cristiano. Rodrigo também colocou uma pergunta aqui, mas já estamos em cima, mas fica em outro momento. Fazer o bem com a intenção de receber algum benefício espiritual. Ele colocou como uma pergunta, como, por exemplo, fazer o bem com a intenção de reparar erros do passado. Né? Eu vou fazer porque lá atrás eu preciso, né, reparar meus débitos, né, ficar aqui. Então, talvez o Eu pensamento que lembro ele de vai uma... estar se referindo. Eu vou ser bem sucinto aqui. Eu lembro de uma amiga, uma vez, comentando no centro espírita, dizendo assim,
ela estava há 1 ano num tratamento de desobsessão. E ela dizia assim, ela conduzia o trabalho de fluidoterapia que a gente tinha lá. E disse assim, uma vez ela se lamentou dizendo assim, caramba, eu estou vendo pessoas com 3 meses dentro de um tratamento e já conseguem evolução, e eu estou há 1 ano nesse processo, fazendo tudo que eu posso aqui, e eu não tive ainda esse retorno. Então, veja que, em alguns momentos, essa ideia de eu preciso fazer algo porque eu preciso ter um retorno daquilo que eu estou fazendo, inclusive do ponto de vista espiritual, ela ocorre, né? Vou fazer a campanha do quilo, mesmo não sentindo tanta vontade de fazer, porque eu acredito que, de alguma maneira, aquilo ali vai fazer com que eu pague um pouco dos pecados que eu tive, né? Das imperfeições que eu tive no passado. Na verdade, a grande ideia é a ideia transformadora, né? O quanto a campanha do quilo, o quanto um trabalho doutrinário, o quanto um trabalho fora do centro espírita me transforma enquanto pessoa, e o quanto me aproxima daquilo que o Cristo nos trouxe. Se a gente pensar nessa transformação, eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem, não é? Já dizia o filósofo Heráclito, lá na antiguidade, 5 séculos antes de Cristo, ninguém entra num rio 2 vezes, porque quando eu entro pela 2ª vez, nem o rio é o mesmo, nem eu sou o mesmo. Não é? Então, quando a gente pensa assim, a gente pensa que cada dia a gente é uma pessoa diferente. Quando a gente consegue perceber que há 1 ano atrás eu fazia coisas que hoje eu já não faço mais, esse talvez seja o maior exemplo da minha transformação. Quando não vamos pensar em outros benefícios, porque essa transformação já é um grande passo nesse nosso processo, né? Certo. Bem, chegamos à nossa hora, né? Queremos agradecer a todos, a Cristiano. Foi maravilhoso. Passaríamos realmente o restante da noite, né, levantando diversas outras reflexões a respeito disso, né? Um assunto vai puxando o outro e faz a gente mergulhar realmente nessa visão filosófica, né, que a doutrina nos traz. Então, quero agradecer a todos e vou pedir a Cristiano para fazer a prece final nos nossos trabalhos. Pode ser, Cristiano? Pode, claro. Eu queria só agradecer ao convite, né, feito por Cláudia e Sim. Cleide, Aninha pela condução, Obrigada, Michele, querido. Ubirajara, Rildo, Alexandre, todo mundo que está aqui, tá, gente, que eu estou vendo agora, né, pelo carinho, por acreditar que a gente pode, Arthur também, que a gente pode ajudar Sim. os trabalhos que a gente faz. A minha intenção realmente é contribuir um pouquinho que seja para que a gente possa refletir sobre esses conceitos que são importantes dentro da doutrina. E eu vou pedir a todos que, cada um à sua maneira, se quiserem fechar os olhos para a gente se concentrar melhor nesse momento, a gente possa elevar o nosso pensamento, a gente possa se conectar com a espiritualidade amiga, com o nosso Pai maior, com o nosso irmão e mestre Jesus, que nos orienta em todos os trabalhos, a espiritualidade que orienta o trabalho da casa, né? Agradecendo sempre a oportunidade de poder reunir encarnados e desencarnados nesse momento de estudo, virtualmente nesse momento, mas sempre com muito carinho, com muito acolhimento, com um abraço virtual enorme para todos, que possamos olhar todos esses conhecimentos e usá-los de forma a crescer, a evoluir, a refletir sobre como estamos agindo hoje, sem nos julgarmos nem nos culparmos excessivamente, mas olhar para frente e de que maneira podemos fazer um pouquinho diferente amanhã, depois de amanhã, que possamos ajudar na nossa transformação e na transformação do outro, que possamos ser exemplo de alguma maneira, com um pouquinho que trouxemos de ajuda e de reflexão. Que a paz esteja com todos, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Gratidão e Gratidão, até a gente. próxima. Um forte abraço para vocês. Fico à disposição sempre que vocês precisarem, tá? Obrigada, Cristiano. Um forte abraço, viu? Forte abraço. Beijo a todos. Beijo. Rildo, vamos